Vamos estar fazendo uma meditação na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor dela. Ao longo da história foram sugeridos vários nomes, como sendo o autor dessa carta. Falaram em Paulo, falaram em Barnabé, Apolo, e até mesmo o nome de Priscila foi cogitado. Mas a verdade é que nós não sabemos ao certo quem é o autor dessa carta. Mas isso é o de menos, O que importa é que é uma carta divinamente inspirada pelo Espírito Santo e que tem muito a nos ensinar. Ela foi escrita para encorajar os hebreus a permanecerem fiéis na fé, porque foi escrita para judeus, cristãos hebreus, um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Eles haviam deixado o judaísmo e estavam agora seguindo o cristianismo, mas devido à perseguição que eles estavam sofrendo, tantas lutas que eles estavam passando, eles estavam cogitando voltar atrás, a deixar o cristianismo e a voltar para o judaísmo. Então é nesse contexto que essa carta foi escrita. Eles olhavam para trás e pensavam: puxa vida, estava melhor lá, do que estamos agora, parece que tudo piorou. E esse é o propósito da escrita dessa carta. O autor queria os encorajar a permanecer fiéis na fé, e para isso, para tal, ele procura, através dessa carta, mostrar a superioridade de Jesus, aqueles ritos, a tudo aquilo que era praticado no Antigo Testamento. Ele mostra aqui a superioridade de Jesus sobre os anjos, que Jesus é superior a Moisés, aos profetas, que ele é superior a Josué, superior a Arão, e que o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício superior, não é como o sacrifício daqueles animais que não poderiam purificar pecados. Tudo aquilo que era praticado no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Eram sombras que apontavam para Cristo. Tudo aquilo era uma promessa. Em Cristo nós temos o cumprimento da promessa. Então, o autor quis mostrar que seria um retrocesso muito grande eles voltarem atrás, eles voltarem para o judaísmo. Sendo que em Cristo tinha a consumação de tudo aquilo. Que Jesus Cristo era superior a tudo. Então não havia por que eles voltarem atrás. E só abrindo um parênteses aqui, hoje em dia nós vemos muitas igrejas querendo trazer elementos do judaísmo de volta para o culto, para o culto. E isso não tem respaldo bíblico, porque aquilo tudo apontava para Cristo, eram sombras que apontavam para Cristo, Arca da Aliança, entre outras coisas. Mas voltando aqui ao contexto dessa carta, ele vai mostrando com muito cuidado a superioridade de Jesus Cristo, e ele era, o autor aqui era perito em Antigo Testamento, A gente vê o domínio que ele tem sobre o Antigo Testamento. Quando chega no capítulo 11, nós vemos, ele inicia ali falando sobre a natureza da fé, que a fé é a certeza de coisas que se não veem e tal.
E ele vai... E o capítulo 11 é o famoso capítulo dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Ele vai ali, nesse capítulo 11, falar sobre homens e mulheres de Deus que no Antigo Testamento viveram pela fé, que passaram por diversas adversidades e não abriram mão da sua fé, que mesmo em face de tantos problemas, tantas perseguições, pessoas que foram, alguns mortos a fio de espada, no caso do que nem o profeta Isaías foi cerrado ao meio, pessoas que foram decapitadas, foram perseguidos, foram humilhados, mas que venceram, que não abriram mão da sua fé. E é isso que ele mostra no capítulo 11. Ele dá exemplo de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, homens que foram torturados, açoitados, algemados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Então, nenhum deles teve vida fácil, mas eles não abriram mão da sua fé. E no capítulo 12, ele vai aqui falar sobre... Ele vai comparar a caminhada cristã com uma maratona. Uma corrida, né? Com uma maratona. Ele vai usar essa linguagem aqui, essa imagem, como se fosse uma maratona. E ele vai dizer... É como se ele dissesse que esses heróis aqui da galeria da fé do Antigo Testamento, que ele citou no capítulo 11... que eles correram essa maratona de modo imperfeito, sim, homens falhos, pecadores, assim como nós, mas que eles venceram essa maratona, que eles chegaram ao final, sem abrir mão da sua fé, sem voltar atrás, que é o caso que estava acontecendo com esses cristãos aqui, eles estavam querendo voltar atrás. Então quando ele começa aqui no capítulo 12, dizendo portanto, a gente percebe que o capítulo 12 que ele está ligado com o capítulo 11. Ninguém começa um texto dizendo portanto. Então aqui mostra que tem uma ligação forte com o capítulo 11, que é justamente sobre os heróis da fé. E ele continua: também nós, esses homens correram, esses homens foram perseguidos, mas venceram. Então também nós, isso se aplica a nós. Essa corrida, nós estamos correndo, chegou a nossa vez de correr. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Qual é essa nuvem de testemunhas que ele diz que está nos rodeando? Justamente esses heróis da fé do capítulo 11. E em que sentido nós podemos dizer que eles são testemunhas? Será que nós podemos orar a eles, que eles nos atendem, eles fazem mediação para nós? Não é nesse sentido. Essa nuvem de testemunhas, do que são esses heróis da fé do capítulo 11, eles são testemunhas para nós de que vale a pena não abrir mão da fé, que apesar de todas as dificuldades, vale a pena correr essa maratona e não abrir mão. O exemplo deles, de pessoas que diante de todas as dificuldades não renegaram a fé, esse exemplo deles testemunham para nós de que é possível vencer, que é possível continuar mesmo em face de tantas adversidades até o final. Então, nesse sentido, eles testemunham para nós de que é possível vencer. Homens que passaram por dificuldades maiores que as nossas, né? E venceram, não abriram mão da nossa fé. E ele vai continuar dizendo: livremos-nos de todo peso. Livremos-nos de todo peso. Então nós, muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós desanimamos, nós vamos perdendo nossas forças, nosso foco. E um conselho que ele diz aqui, o autor nos diz, é que nós temos que nos livrar de todo peso.
Os atletas no mundo antigo, que, que corriam as maratonas, e eles deveriam estar tanto em forma física para correr e também nesse sentido livrar de todo peso. E eles deveriam também eles não poderiam carregar bagagem. Não tinha como eles correrem com a túnica, com uma capa, que isso iria atrapalhá-los na corrida. Eles não iam conseguir, eles iam se embaralhar ali e não iam conseguir correr. E para nós, esse peso dessa maratona, para nós podermos correr essa maratona, que nós devemos nos livrar, é tudo aquilo que nos atrapalha, que tira a nossa comunhão com Deus, que tira o nosso foco, que tem muitas coisas que são coisas lícitas, que em si não são pecado. Tem coisas que não são pecado, mas que nos atrapalham na corrida, que tiram o nosso foco, que nos fazem mudar nosso foco. Muitas vezes nas redes sociais, por exemplo, mídias sociais tiram o nosso foco. Eu não tenho nada contra, eu não gosto, mas não tenho nada contra quem gosta de séries, filmes, mas isso também muitas vezes tira o foco. Você diz que não tem tempo para meditação na palavra de Deus, para oração, mas está ali em frente à TV, termina uma temporada, começa outra, termina um filme, começa outro, assim sucessivamente, não tira um bom tempo para meditação na palavra, para oração. Isso são coisas que vão tirando o foco, que tiram o nosso foco. Coisas que não são em si pecado, mas elas nos atrapalham e pode se tornar pecado, pode se tornar ídolos na nossa vida. Mídias sociais, academia, filmes, séries, lazer, amizades que precisam ser deixadas para trás, que não acrescentam, não agregam em nada na nossa caminhada cristã, locais que frequentamos, que não nos convém frequentar. Então tudo isso são pesos que devemos nos livrar. E aí ele vai continuar dizendo: livremos-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então quando ele diz aqui sobre o pecado que tão firmemente se apega a nós, nós entendemos aqui que são aqueles pecados, que é aquele pecado de estimação, aquele pecado que muitas vezes exerce domínio sobre nós, aquele pecado predileto, que nós não deixamos para trás, que nós os temos realmente como um pecado de estimação. Isso aí é interessante, porque muitas vezes a pessoa pensa: mas eu nunca matei ninguém, eu não vivo roubando, eu não traio meu cônjuge. Mas nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida, de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos nos avaliar, pedir para Deus sondar nosso coração e tirar tudo aquilo que não vem dele das nossas vidas. Porque às vezes nós não fazemos nada disso, desses pecados que consideramos maiores. Mas às vezes nosso coração está cheio de incredulidade, somos ansiosos, nós somos ingratos, nós praticamos o pecado da fofoca. Nossa língua, nós não controlamos nossa língua, né? Nós estamos com o coração cheio de amargura, de rancor, não conseguimos perdoar quem nos ofendeu e não pedimos perdão também para quem nós ofendemos. Somos avarentos, nosso coração está cheio de ingratidão, cheio de descontentamento, reclamamos de tudo, vivemos murmurando. Tudo isso são pecados que estão em nosso coração muitas vezes e nós não percebemos. Então nós temos que sempre pedir para Deus estar sondando o nosso coração, pedir em oração para Deus e procurando, deixando esses pecados para trás. Então quando o autor aqui, ele passa para nós essa ideia da nossa santificação, essa vida de santidade, porque nós já fomos, né, nós podemos dizer, né,
que a salvação ela tem 3 estágios, né? Uma que é a nossa justificação, que foi resolvida na cruz. Nós fomos livrados da culpa do pecado. Isso aí já está batido o martelo. Nós somos salvos da culpa do pecado. Nós estamos sendo salvos no sentido do domínio do pecado. Essa é a nossa santificação. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E esse processo de santificação vai até o final de nossas vidas, onde entra o terceiro estágio, né, que é a glorificação, que nós seremos salvos da presença do pecado. Então, o pecado hoje ainda está presente, nós não somos mais dominados pelo pecado, mas o pecado ainda está presente em nossa vida. Mas na glorificação, aí não, aí o pecado já não, nós estaremos livres da presença do pecado. Então aqui entra em pauta nessa nossa santificação. Nós temos que ter posturas de cristãos que morreram para o pecado. Se nós já morremos para o pecado, como nós viveremos ainda nele? Como que nós vamos emprestar nossos membros para o pecado? O pecado ele faz separação entre nós e Deus. Ele faz com que venhamos a perder o foco, né? E nós começamos a olhar para os prazeres dessa vida, para aquelas paixões carnais, aquelas coisas que antes nos dominavam, e às vezes com um certo saudosismo, e nós vamos perdendo o foco da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã, e vamos às vezes queremos voltar para o mundo. E o autor aos Hebreus aqui deixa muito claro, isso não vai trazer nenhum benefício, isso é um retrocesso muito grande. Então nós temos que manter o foco. E como que nós podemos manter nosso foco? Nós devemos nos livrar de todo o peso, livrar do pecado que se apega a nós. E no capítulo, e ele vai continuar ainda no versículo 1. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, como eu falei, né, que aqui ele está usando uma imagem de uma maratona, ele fala sobre a corrida. Porque naquele tempo, esses cristãos aqui, embora eles não estivessem envolvidos diretamente com as corridas, as maratonas que ocorriam naquele tempo, na cultura helênica, era muito comum as maratonas, as corridas, as Olimpíadas, né, na Grécia Antiga. Era como se fosse a Copa do Mundo hoje, tão conhecida que ela era. Então, eles já sabiam do que ele estava falando aqui, quando ele fala sobre a corrida que nos está proposta. E nós estamos nessa corrida. Esses heróis da fé do capítulo 11 correram essa corrida. Esses cristãos a quem essa carta foi destinada na época correram essa corrida. E chegou a nossa vez de correr. Nós estamos nessa corrida também. Eles tinham esses exemplos citados aqui para olharem para o exemplo que serviam de testemunhos para eles. E nós temos ainda mais testemunhas. Além de todos esses nomes citados do Antigo Testamento, hoje nós temos os apóstolos, nós temos os pais da igreja, pessoas na história da igreja, missionários, né, que foram martirizados, que passaram por diversas tribulações para levar a palavra de Deus em todos os cantos da terra. Nós temos os reformadores, nós temos os puritanos. Então nós temos ainda mais exemplos de testemunhas. Então nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não desanimar. Vai ser fácil? Não vai. Nós passaremos por perseguições, por aflições? Sim, nós passaremos. Mas nós temos uma carreira para completar. E essa carreira não vai ganhar prêmio somente quem terminar em primeiro, segundo, terceiro lugar. É para todos que cruzarem a faixa de chegada. Obviamente que conforme a maneira que cada um correu a carreira, vai receber o galardão, né? Aí na premiação lá Jesus vai
dar o galardão segundo a forma que cada um correu. Mas todos que cruzarem ali de chegada vão ser premiados. Então nós temos que perseverar em meio às adversidades. Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. Ele mesmo disse que no mundo passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele disse também que quem quiser seguir após ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né, e segui-lo. Então, não é fácil, mas o autor aqui ele está dizendo que temos que perseverar para poder chegar a um ponto de poder falar igual Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 10 de Hebreus, do 32 ao 36. Hebreus, capítulo 10, versículos 32 a 36, diz assim: Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, olha, esses mesmos cristãos que estavam desanimados, o autor vem a lembrá-los de tudo que eles já haviam enfrentado e haviam vencido, de tudo que eles já haviam suportado. Eles foram transformados em espetáculo, foram insultados, maltratados. Eles sofreram o espólio dos seus bens, tiveram seus bens confiscados pelo governo. Então eles já haviam suportado muita coisa. E o autor quer dizer para eles que não é agora que eles vão desanimar, que eles vão voltar atrás. Não vai ser agora. Olhe para trás, olhe tudo que vocês já suportaram. E assim é conosco. Quando nós olhamos para trás, nós vemos quanta coisa nós já passamos, nós já enfrentamos, e Deus nos deu forças para prosseguir. Então não há porquê, não há razão para voltar atrás. E para que possamos permanecer firmes, perseverantes nessa corrida, nós devemos olhar para Jesus. Observe o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então aqui nós temos o único que correu essa carreira, porque Jesus também correu essa carreira. Ele se encarnou, obedeceu toda a lei de Deus, passou por aflições, por insultos, mas ele também foi até o final. É o único que correu essa carreira de maneira perfeita. No capítulo 11, todos esses nomes citados são homens e mulheres que, assim como nós, correm de maneira imperfeita. Foram pessoas falhas, cheias de pecados. Mas aqui, quando o autor fala em Jesus, é o único que não pecou, que correu de maneira perfeita. E ele diz que Jesus é o autor da nossa fé. E foi ele quem tornou nossa fé possível. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Nós não poderíamos por nós mesmos se achegar até ele, se achegar até Deus. Somente por meio de Jesus Cristo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Em um determinado momento nós ouvimos a pregação do Evangelho. Ele nos chamou pela pregação do Evangelho.
com sua graça irresistível, nos selou com o Espírito Santo. Nós somos habitação permanente do Espírito Santo. E então é obra totalmente divina a nossa salvação. Jesus Cristo foi quem nos chamou, quem nos alcançou. Não fomos nós que demos o primeiro passo até Ele. Foi Ele que nos resgatou. Ele é o autor da nossa fé. Ele que nos inscreveu nessa corrida. Não fomos nós que nos inscrevemos. É como se o chefe de uma equipe, né, da maratona ali dos atletas, ele escolhesse pessoas que não têm condições nenhuma de correr a corrida. E foi o que Jesus fez por nós, porque nós não tínhamos condições de correr essa corrida. Foi Ele quem nos escreveu e Ele quem provê tudo que nós precisamos para chegar à final. Então Jesus, Ele é o autor da nossa fé. E além de ser o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé. Ele irá completar a obra que Ele começou em nós. Ele começou, Ele vai completar. Não vamos desanimar, não podemos desanimar. Então Jesus, Ele é plenamente suficiente para a nossa justificação. Ele é suficiente para a nossa justificação. E para a nossa justificação, Ele é suficiente para a nossa santificação. E Ele é plenamente suficiente para a nossa glorificação. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Foi Ele quem suportou a ira de Deus em nosso lugar. Foi Ele que pagou por todos os pecados passados, presentes e futuros de cada eleito, de todas as eras, de todas as épocas. Ele experimentou o meu e o seu inferno eterno. Todo o castigo eterno de cada um de nós, Ele suportou. Ele pagou por tudo. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Então, nós devemos olhar para Ele, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E esse olhar para Ele é tê-lo no centro de nosso coração. Ele deve ocupar o centro do nosso coração, o lugar de centro de todas as nossas afeições. Nada deve ocupar o lugar dele. Ele que deve ocupar esse lugar no nosso coração. Jesus correu essa carreira também. Obedeceu de forma perfeita a lei de Deus. E ele é suficiente para nos salvar, para todas as etapas da nossa salvação. É para Ele que nós devemos orar, olhar, manter os olhos fixos nele, para poder chegar ao final dessa maratona, para cruzar a linha de chegada. É como o atleta que ele corre olhando ali para o seu treinador, né? Nós devemos correr olhando para Jesus. E ele continua no versículo 3: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Essa alegria que estava proposta a Jesus era de obedecer a Deus e voltar para o Pai, para a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, desde toda a eternidade, que ele abriu mão dessa glória para vir morrer, fazer sua obra, morrer em nosso lugar, se fez carne, viveu uma vida de humilhação. Mas essa alegria que estava proposta a ele é de terminar toda essa obra e voltar para o Pai e ser nosso Salvador. Ele tem prazer em nos salvar. Ele tem prazer em ser nosso Salvador. Ele se deu voluntariamente por nós, por amor. Então, essa é a alegria que estava proposta a ele, de ser nosso Redentor. Nós estamos unidos a Cristo de uma maneira profunda, uma maneira muito íntima. Como Jesus orou por nós lá na oração sacerdotal em João 17, para que nós venhássemos a crer. E ele disse que não perderia nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Ele orou por nós, nós estamos intimamente ligados com Ele de uma maneira profunda.
E essa corrente que nos une a Ele é inquebrável, os seus elos são inquebráveis. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem altura, nem profundidade. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos unidos a Ele de uma maneira inquebrável. Essa corrente é uma corrente com elos inquebráveis. Ele tem prazer nos salvar, porque ele poderia muito bem desistir de tudo aquilo. Vou parar com isso, descer da cruz. Imagine se ele desce da cruz. Graças a Deus que ele não desceu. Ele foi até o final. Ele experimentou toda a ira de Deus, bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso favor. E o autor diz que ele fez tudo isso sem se importar com a vergonha, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Morrer na cruz era uma morte muito vergonhosa, era uma morte desonrosa. Que era inclusive a morte na cruz ela era proibida de aplicar, era uma pena proibida de ser aplicada aos cidadãos romanos, de tão desonrosa que era. Era permitido até mesmo a decapitação, mas não era permitido aplicar a pena da cruz para os cidadãos romanos, de tão desonrosa que era essa morte que Jesus suportou em nosso lugar, sem se importar com essa vergonha. Os judeus acreditavam que todo indivíduo que fosse pendurado em madeiro era maldito por Deus, porque em Deuteronômio diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo em Gálatas vai dizer isso também. Então Jesus ele se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas mazelas, a nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele não se importou com a vergonha. Nada tirou seu foco. Jesus ficou sozinho durante seu julgamento perante Pôncio Pilatos. Ele suportou aquela agonia do Getsemane sozinho. E ele foi até o final. Ele bebeu até a última gota desse cálice da ira de Deus em nosso favor. Mas tudo isso ele fez em nosso favor, mas agora ele está assentado à direita de Deus. Observe a continuação do versículo 2. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Então esse lugar de honra pertence a Ele e será dele por toda a eternidade. O lugar mais elevado que alguém pode desfrutar é a destra do trono de Deus. Ele está assentado à destra do trono de Deus. Esse termo aqui, o autor ele cita repetidas vezes, Isso está lá no Salmo 110, versículo 1. Como eu já disse, o autor aos Hebreus ele é perito no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 110. Salmo 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E aí o autor aos Hebreus vai citar esse salmo no capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 de Hebreus. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: Você é meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Não, perdão. Versículo 3 diz: O filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí no capítulo 8, versículo 1.
Ele diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E ele vai dizer também no capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12 de Hebreus diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E agora ele diz no capítulo 12, versículo 2, né, que Jesus, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então de lá ele governa todas as nações. Ele levanta governos, ele derruba governos, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz. É a expressão exata do ser de Deus, do ser do Pai. Esse lugar é dele, pertence a ele por toda a eternidade. É para ele que nós devemos olhar. Ele começou a obra em nós e ele vai completá-la. Nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. E aí, ele agora, depois de estar nessa posição elevada nos céus, ele assegura ao crente a assistência divina na corrida assinalada para ele. Ele é o nosso mediador. Ele faz a mediação, ele nos reconciliou com Deus, nos reconciliou com o Pai, somente ele. E continuando, sem mais delongas, aqui no versículo 3 está escrito: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus, desde do seu nascimento, né? Ele suportou a oposição dos pecadores. Jesus, ele encontrou oposição absoluta. Tudo que ele dizia, ele era contradito. Ele encontrou incredulidade, muita incredulidade nos corações. E aqui o autor nos instrui a pensar nisso, a avaliar cuidadosamente a vida de Jesus, comparar nossa vida com ele, imitar a ele no nosso caminhar. Avalie sua vida à luz da palavra de Deus. Como você tem andado, como você tem se portado, porque nós sabemos que Jesus encontrou oposição. E por que nós não encontraríamos também? O mundo não vai nos aplaudir. O mundo, se o mundo nos aplaude, alguma coisa está errada. Porque Jesus sofreu muita oposição. Jesus foi perseguido, foi maltratado. Cristãos na história da igreja foram maltratados, foram martirizados. E por que nós iríamos ter essa paz com o mundo? Nós também não seríamos perseguidos? Então nós temos que estar cientes disso, que nós sofreremos o ódio desse mundo pecaminoso. Nós enfrentaremos oposição, porque o mundo é contra a verdade de Deus. O mundo não vai nos aplaudir. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Não há outra forma. Não tem como a gente querer conciliar viver numa boa com o mundo e mesmo assim continuar a caminhada cristã. São coisas distintas. Viver uma vida cristã muitas vezes vai implicar em ser inimigo do mundo. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, que nós tenhamos isso em mente. E para terminar aqui, ele diz: para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, para não desanimar, nós devemos olhar para Cristo, olhar para Ele, para a vida de Cristo. E o que acontece é que às vezes nós olhamos muito para a nossa própria capacidade e não olhamos para Cristo. Nós olhamos para o que nós podemos fazer. E se nós olharmos para dentro de nós vamos fracassar, nós vamos fraquejar, nós não vamos encontrar forças para continuar.
ou às vezes nós olhamos muito para as adversidades. E quando nós olhamos para as adversidades, nós muitas vezes paramos de olhar para Cristo. Como Pedro, quando foi ter com Jesus andando por sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava indo bem. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o mar, para o vento, ele perdeu o foco ali, ele titubeou. Aí Jesus repreendeu o vento, né, e o mar, e fez grande bonança. Mas o fato é que quando ele estava olhando para Cristo, tudo estava indo bem. Mas ele tirou os olhos de Cristo, aí as coisas começaram a arruinar. E assim é na nossa vida. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, não há como continuar, não há como completar a carreira. Mas nós não vamos desistir, porque nós sabemos que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Ele começou, ele vai completar. Tem um texto ali em Apocalipse capítulo 2, versículo do 11 ao 8, que é uma carta dirigida à igreja em Esmirna, né? Que aqueles cristãos estavam passando por dificuldades, que o mundo os odiava, mas era uma igreja rica para com Deus. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então nós vemos que eles estavam passando por severas tribulações, por uma tribulação grande, por perseguições. E Jesus fala para eles não ter medo das coisas que eles vão sofrer. Porque o fato é que nós passaremos sim por aflições, por dificuldades. Mas ele pede que sejamos fiéis até a morte. E ele nos dará a coroa da vida. Então essa coroa da vida, essa coroa nós receberemos assim que nós cruzarmos a linha de chegada. Essa maratona ela teve início para nós quando nós nos convertemos, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, né? Graça salvadora de Deus. E ela vai terminar quando nós morrermos ou quando Jesus voltar. E nós temos que nos manter firme até lá. Nós não podemos desanimar. Então, para concluir, nós temos que olhar para Cristo, que nós venhamos nos manter firme. E nós devemos ser exemplo para aqueles que estão entrando nessa corrida, nessa maratona. Imagine uma pessoa começando agora, ingressando agora na caminhada cristã, na fé cristã, olhando para nós e nos vendo abalados, inseguros, querendo voltar atrás. Será que essa pessoa vai ter ânimos para entrar nessa caminhada? Nós devemos ajudar aqueles que estão ingressando agora, que estão começando agora na corrida cristã. Nós temos que ser assim como aqueles heróis da fé do capítulo 11, testemunhos, exemplos para essas pessoas. Nós devemos dar exemplo para essas pessoas que estão começando agora na caminhada cristã, que estão se convertendo, sendo alcançadas pelo Evangelho, através do Evangelho por Deus. Então, nós devemos nos manter firmes, sempre olhando para Cristo. E apesar das aflições, das adversidades que nós enfrentamos nesse mundo, nós temos paz com Deus. Essa paz indizível, cheia de glória, em meio às adversidades. Porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo.
E Deus não está mais em guerra contra nós. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus como nós estávamos outrora. Outrora estávamos sim debaixo da sua ira, mas Deus, através de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito de Jesus, nos livrou dele mesmo. Deus nos livra dele mesmo, da sua própria ira. E ele não está mais em guerra contra nós. Nós passamos por aflições, por dificuldades, mas nós temos paz com Deus. Paz em meio a essas adversidades, essa paz que o mundo não consegue entender. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome do Senhor Jesus.